Hoje vamos dar aquela ajudinha aí no conteúdo de Sociologia do primeiro ano, aí para a galerinha da Escola Professor Emanuel Oliveira de Arruda Coelho. Então, pessoal, no conteúdo de Sociologia, nós vimos aí a questão dos fatos sociais e da ação social. Os fatos sociais nós temos aí com o Emile Durkheim e a ação social com Max Weber. O primeiro deles, nós vamos ter aí o nosso querido Emile Durkheim, ele que tem as suas teorias aí dos fatos sociais, que ele vai dizer o que são coisas. Esses fatos sociais, eles vão ser a sociedade influenciando o indivíduo. O indivíduo, ele vai ser influenciado pelos grupos sociais, pela ação que faz dentro da sociedade. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que esses fatos sociais, eles podem ser divididos, né? Apesar de serem coisas, eles vão influenciar a nossa maneira de agir e de pensar. Ele vai dizer também que esses fatos sociais, eles são divididos em basicamente três. Esses fatos sociais, eles podem ser exteriores ao indivíduo, esses fatos sociais, eles podem ser generalizados ao indivíduo e esses fatos sociais podem ser coercitivos. Então nós temos aqui os fatos exteriores ao indivíduo, coercitivos e generalizados. Como a gente pode explicar cada um deles? O fato social exterior ao indivíduo é aquele que você chega na sociedade e as coisas já existem. Exemplo, as regras. Você chega na escola, as regras já existem. Mesmo que você não queira aceitar aquelas regras, elas já estavam ali e já existiam. Então, elas eram exteriores ao indivíduo. O segundo é o fato coercitivo. O que é o fato social coercitivo? É o fato social que vai dar obrigação. Você tem que aceitar as normas e as regras, ou então você vai sofrer uma sanção social, ou seja, uma punição. Então, ela é coercitiva porque gera uma obrigação. O último deles é o fato social de generalidade, ou seja, é aquele que é comum a todos os indivíduos. Qualquer regra que seja imposta tem que ser praticada em meio a todos os indivíduos. Exemplo, se eu dou uma punição, né, para toda a sala, aquela punição ela é generalizada, porque atingiu o todo de uma sala. E o outro sociólogo que nós vamos falar, que também é muito importante, é o Max Weber. O Max Weber, ele já é diferente, ele vai abordar aí já a prática dos fatos sociais, mas essa prática existindo de um indivíduo para o outro. Essa prática vai ser a ação social. O Max Weber, ele vai tratar aí, dizer que o indivíduo, ele age esperando a vontade do outro ou age por influência do outro. Então nós vamos ter aí um indivíduo esperando pela ação do outro ou o indivíduo agindo porque o outro praticou uma ação. Então, a sua teoria de estudo, o seu objeto de estudo é a ação social. O seu método de estudo é o método compreensivo. O que é uma ação social? Essa ação social do Max Weber, ele diz que é toda conduta humana que interfere com outros e consigo mesmo. Exemplo, a moda, o consumo, ou seja, você vê um amigo seu se vestir de uma maneira, você muitas vezes quer imitá-lo, né? Você segue aquele padrão de moda porque você vai pensar, vou me vestir dessa forma porque o que vão achar de mim? Né? Então eu tenho que seguir aquele padrão de moda, seguir aquele padrão social. Ele vai dividir a ação social em 4 etapas. A ação social, lembrando ainda que ela não pode ser confundida com ação, não pode ser confundida com ação homogênea, nem pode ser confundida com ação influenciada. Uma ação homogênea, ela ocorre por necessidade. Você está ali de boa, começa a chover, você viu muita gente abrindo o guarda-chuva. Você não vai abrir o seu guarda-chuva porque alguém pediu para você abrir. Você vai abrir porque precisou para aquele momento. O segundo é agir por a questão influenciada. Exemplo, acontece um acidente. Você passa, está um monte de gente ali olhando naquele acidente. Você corre para olhar também. Ou seja, você foi influenciado pelo outro indivíduo. E isso não é uma ação social. Uma ação social, ela age pela conduta de um indivíduo esperando a ajuda do outro. Vamos ver a divisão aqui. Nós temos os 4 tipos ideais de ação social. Nós temos a ação social com relação a fins, temos a ação racional de valores, a ação afetiva e a ação tradicional. A ação racional com relação a fins, ela ocorre, como já disse, com uma finalidade. Ou seja, eu compro um terreno de R$500 e fico com ele parado ali por um bom tempo. Só vou vender aquele terreno daqui a 4 anos. Então, ou seja, vou vender ele a R$2.000. Então, eu obtive um lucro. Então, foi com uma finalidade. Eu guardei aquele dinheiro com a finalidade. Guardei aquele terreno com a finalidade.
Outro exemplo é, eu passo dias e dias estudando para o Enem. Deixo muitas vezes de fazer algumas atividades de lazer para estudar para o Enem, porque eu quero passar no Enem. Aquilo é uma ação racional com relação a fins, ou seja, eu obtive uma finalidade sobre aquele determinado assunto. E a ação racional de valores é aquela ação que eu ajo, né, as minhas ações, elas são baseadas no que eu acho que é correto, nas minhas convicções. Exemplo, eu vou condenar uma pessoa por sua determinada religião. Eu não gosto daquela religião X não é correta, a minha é a certa. Então eu estou agindo de acordo com as minhas convicções. E isso é a ação de valores. A outra ação é a ação afetiva. A ação afetiva, já diz, é a ação baseada por afetos, por sentimentos. Então, como é que eu posso dizer isso? Se eu dou um beijo numa pessoa, aquilo é uma ação afetiva. Houve um sentimento. Se eu brigo com uma pessoa, se eu dou umas porradas numa pessoa, isso é uma ação também afetiva. O sentimento de vingança. A outra ação é uma ação tradicional. Eu pratico aquela ação de acordo com os meus costumes, com as minhas tradições. Eu tomar a benção, eu me benzer ao passar no cemitério, tudo isso é uma ação tradicional, ou seja, é uma ação praticada no nosso cotidiano. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa revisãozinha aí de Sociologia, todo mundo 10 aí na nossa querida Sociologia.